sabe, pelo YouTube do LEPS. Bom, pessoal, então, hoje a gente, aqui no grupo de estudos, né, a gente convidou o Benoit Le Bouteier para conversar conosco, né, sobre o descolonizar a psicanálise, né, essa temática que tem muito a ver com o processo que a gente fez ao longo, né, do ano, sobretudo no segundo semestre, e que, de algum modo, tem muita confluência com o trabalho que o Benoit tem feito, né? Eu vou te apresentar, Benoit, pelo que eu sei, mas eu sei que é muito mais que isso. Aí você fica super à vontade também para né, comentar com o grupo que você anda fazendo. O Benoit, ele coordena, dirige o Instituto Internacional de Psicanálise, e que tem feito um trabalho muito interessante, né, de formação, de discussão, fazendo circular textos, temáticas, às vezes que nem sempre estão no centro, né, do campo da psicanálise, e que nos possibilita, né, de algum modo, organizar um pouco referências, encontrar, né, algumas interlocuções que são muito interessantes também para a articulação da psicanálise e educação, né? No trabalho do Benoit não tem esse foco, né, como o nosso, dessa interface psicanálise e educação, mas é uma discussão que, sem sombra de dúvida, tem muito a ver, né, com o que a gente tem se preocupado e tentado produzir também nesse território da psicanálise. Mais do que, hein, Benoit? Acho que para a gente é uma alegria te ter aqui, né? A gente sabe que você é super ocupado e, né, com muitas atividades. É uma honra para a gente te ter aqui. Hoje você é nosso convidado especial, né? Mas a gente espera que você também possa vir outras vezes participar do grupo. O LEPS, eu contei para o Benoit um pouco como é o laboratório, contei, né, que a gente vem dessa tradição do LEPS de São Paulo, e aí a gente começou a discutir em Minas também, né, nessa mesma direção. Então, ele está contextualizado, mas aí também, se alguém do grupo quiser acrescentar algo, fica super à vontade, viu, gente? Acho que podemos passar, então. Benoit, fica à vontade para Bom, apresentar e a gente entra no tema. então, muito obrigado, Mônica, desse convite. É um prazer para mim estar com vocês. Não é isso, muito obrigado, Mônica, dessa apresentação. Provavelmente, bem sublinhar que o coração da minha prática é a clínica. Eu sou psicanalista. Eu não sou psicanalista, mas isso é o coração do meu trabalho. Eu peço desculpas, dá para escutar, ouvir, meu português não é muito bom. Eu vou fazer muitos erros esta noite conversando com vocês. É uma língua que eu aprendi não muito tempo atrás. É uma língua que eu amo, então eu fico bem chateado comigo mesmo, porque eu machuco ela, eu sei disso, eu peço desculpas. Eu nasci em Paris, na França, mas eu morei em vários lugares na França e não sou na França, também em outros países. E faz alguns anos agora que eu moro duravelmente aqui no Brasil. E, eu pensei essa noite apresentar para vocês alguns pontos. Na verdade, essa questão de descolonizar a psicanálise, eu devo começar assim, dizer que é uma questão que eu acho super complexa, é uma questão que é super recente para mim, mas não só para mim, né? Eu acho que é uma questão que a gente está começando, é muito recente que a gente começa a trabalhar, pesquisar. Para algumas pessoas já faz alguns anos, mas o background, o terreno é muito muito no início. Então, com tudo isso,
sobre esse assunto eu tenho realmente perguntas, isso eu tenho perguntas, respostas não muitas, hein? Então eu vou compartilhar com vocês essas perguntas. Eu pensei em não falar necessariamente muito tempo, assim a gente tem o tempo da troca, da conversa. Provavelmente só para dizer isso, hein, que Mônica, eu vou só acrescentar isso, dizendo que uma questão minha faz já muitos anos, principal, hein, das minhas pesquisas, do meu trabalho, é a última parte da obra de Jacques Lacan. Eu trabalho a partir da obra de Lacan desde sempre, mas eu trabalho muito essa última parte com um foco sobre um grande amor para mim que são as matemáticas e mais especificamente a topologia. Então são questões que eu trabalho. Eu não vou mencionar muito essas questões essa noite, mas uh, uh, eu tento articular também nessa questão de descolonizar a psicanálise a partir desse paradigma que vai aparecer no final da obra de Lacan sobre questões topológicas. Enfim, não sei se eu vou muito entrar nesses detalhes. Tá tudo bem para todo mundo? Tá certo? Tá sim, tá super compreensível o seu português, viu? Perfeito, então. Bom, então, para conseguir navegar nessa questão, descolonizar a psicanálise, eu tenho essa questão vem tocar eu acho, hein, dois lugares, dois andares. Tem uma correspondência, tem uma continuidade, um diálogo entre esses dois andares. Mas só para facilitar um pouco a minha fala, eu acho que eu vou falar de um andar primeiro e depois de um segundo andar. Primeiro andar, então. Primeiro andar é o seguinte. Eu acho que falar de descolonizar a psicanálise já, coisa que pode parecer bem básica, bem rasa, mas que é muito trabalho, e já sem negar a história da psicanálise. A psicanálise nasceu no meio da burguesia, no meio da Europa. Sem negar essa história, descolonizar a psicanálise já é tentar pensar, trabalhar como a psicanálise pode entrar em diálogo, pode se desenvolver em outras civilizações, que é a civilização europeia, ocidental, em outras culturas, em outras línguas, que é as línguas históricas da psicanálise. Como também a gente pode, mais uma vez, sem negar, seria ridículo, sem negar a história da psicanálise e da construção teórica própria da psicanálise, como a gente poderia entrar em diálogo com conceitos que vêm de outras civilizações, que é a civilização europeia, que é a civilização ocidental, se servir de outros conceitos para poder nutrir e desenvolver a psicanálise. Então, já isso, já isso, que pode ser a obra de várias vidas, mas já isso. Eu falei, um diálogo com outra civilização, outra cultura, outras construções conceituais. Eu falei também de língua. Na verdade, vocês sabem disso, eu acho que vocês vão concordar. Uma língua, um idioma, não é só um conjunto de palavras para comunicar. Uma língua é o lar de uma cultura, de uma história, de uma maneira de ver, de sentir o mundo. Então, eu acho que na raiz da psicanálise, ou própria da psicanálise, tem essa dimensão, no sentido que
o lugar linguístico, eu acho, da psicanálise e esse lugar entre as línguas. A gente poderia dizer, eu acho, que a língua própria da psicanálise é a tradução. A tradução. Traduzir um texto para outro, ok. Mas a tradução, no sentido que eu acho que tem uma ligação profunda, uma ligação ontológica entre o ato de traduzir e o ato analítico. Do lado do analisante, do paciente, a partir dessa regra fundamental, que é a associação livre, o analisante, o paciente vai falar, sem querer organizar, sem querer dizer uma coisa inteligente, ele vai falar. Essa fala, a partir dessa regra da associação livre, eu acho que já é um primeiro passo do lado da tradução. Essa tentativa que ele vai ter de tentar construir um sentido, mesmo se depois esse sentido vai cair, essa tentativa de construir um sentido tem a ver com o ato de tradução. E o analista do lado dele, na maneira que ele recebe essa fala, tem também essa dimensão da tradução. E uma coisa, um ponto que me parece extremamente importante, eu não vou acrescentar muito agora, mas caso vocês vão querer, eu posso falar mais. Mônica falou, o instituto que eu tenho o prazer de dirigir tem uma formação psicanalítica, mas tem também laboratórios de pesquisa. Tem um laboratório que se chama Psicanálise e Tradução. E o trabalho deles é exatamente isso, de tentar ver essa dimensão ontológica comum entre a tradução e o ato analítico. Tem todo um trabalho com Marcelo, Mônica, que você conhece, e outras pessoas. Marcelo, ele é psicanalista, ele é bilíngue, ele fala português e Libras, ele é intérprete, ele recebe analisantes, alguns analisantes dele são pessoas surdas, e ele faz com outras pessoas, todo um trabalho sobre essas questões. Então, já isso, nesse primeiro andar, dá para ver, eu faço uma visita, uma mapeação muito rápida desse primeiro andar. No primeiro andar, eu acho que a gente pode colocar também essa questão da abertura, então, com a alteridade. Descolonizar a psicanálise significa isso, uma abertura com a alteridade. Civilizações, culturas, conceitos, que eu falei, a questão da língua, mas também campos de saberes. Eu acho que a psicanálise, a psicanálise, a comunidade psicanalítica tem essa tendência de ficar um pouco fechada, algumas vezes, de poder fazer uma palestra com pessoas de outros campos, mas globalmente eu conheço bem as comunidades psicanalíticas. A coisa, eu não quero generalizar de jeito nenhum, tem escolas mais abertas que outras, tem pessoas mais abertas que outras, mas, de uma maneira geral, eu acho que a psicanálise sofre disso. E isso é ridículo. Eu trabalhei muitos anos em instituições, acolhendo pessoas psicóticas, acolhendo pessoas autistas. É óbvio que para pensar o acompanhamento de um sujeito psicótico, a gente acha muito rapidamente limites de pensar que só a psicanálise pode construir um acompanhamento pertinente. Eu percebi isso de uma maneira muito forte também, um pouco depois, mais recentemente. Eu trabalhei muito no campo das adicções, os vícios. Eu não gosto dessa palavra, vício, para razões muito concretas. Eu gosto mais dessa palavra de adicções, droga-adicções,
adicções, não só com drogas, não só com produtos legais ou ilegais. E eu percebi também que para acompanhar uma pessoa que tem essa doença, de estar totalmente dependente com a cocaína, com o cigarro, com o álcool, com a pornografia, com o Instagram, com a alimentação, a comida. Tem uma coisa totalmente ridícula e perigosa de pensar que a psicanálise sozinha, com os pequenos braços dela, ela poderia explicar as razões e pensar razoavelmente o acompanhamento desse sujeito. É ridículo e perigoso. E algumas vezes, nas tentativas de abertura, eu já senti uma coisa bem hipócrita do lado dos meus colegas, no sentido de, vamos convidar uma pessoa que vai no final falar para a gente da história de não sei o quê. Vamos convidar um médico que vai falar de não sei o quê. Uma pessoa das neurociências. Fica muito acima uma coisa um pouco hipócrita. Qual é realmente a maneira de a questão, o desafio é esse: como pensar a pertinência ou não dos nossos conceitos, não a partir só de uma coisa quase religiosa, mas a partir do contato também com os outros. Eu acho que isso é fantástico. A neurociência contemporânea, ela vem confirmar hipóteses geniais de Freud. Todas as ideias de Freud, é incrível isso, as intuições dele sobre o trauma, como funciona um trauma. Tem pesquisas recentes da neurociência que vêm confirmar as intuições incríveis do Freud do século passado. Incrível isso. Mas provavelmente também que a gente precisa aceitar trabalhar com pessoas trabalhando a genética, a biologia, as neurociências, para também questionar algumas certezas que nós podemos ter no nosso campo. Isso é grave? Não, pelo contrário. Bom, então, isso eu acho seria a primeira, um primeiro andar. Um primeiro andar. Tem um segundo andar que provavelmente me parece mais complexo. Não complexo no fato do trabalho que isso implica. Já o primeiro andar, não sei se dá para perceber, mas eu acho que é considerável o trabalho que já tem com esse primeiro andar que eu quero fazer. Segundo andar, provavelmente mais complexa para mim, não de uma maneira geral, mas para mim, para conseguir transmitir essa dimensão. Para falar do segundo andar, eu preciso partir de uma hipótese. A minha hipótese é a seguinte: é que o animal humano, provavelmente desde que ele é, tem essa tendência de criar sistemas violentos e de opressão. O animal humano tem essa tendência de criar sistemas de opressão, sistemas de violência. E eu acho que os psicanalistas, as pessoas com uma transferência com a psicanálise, a gente precisa ver como a gente, como psicanalista, como participando da vida psicanalítica, como a gente participa dessa opressão sistêmica. É difícil isso, porque claro que a maioria dos psicanalistas são pessoas simpáticas, querendo o bem do outro. Eu sei disso. Então é difícil. Como assim eu participo de um sistema de opressão?
a psicanálise, que tem uma ética, eu sei que a gente pode fazer muita música com isso, mas é assim, eu sou branco, a minha pele é branca, eu não sou racista, é simples assim, eu não sou racista. Basta ver uma fotografia da minha família, estou falando da minha família pequena, minhas irmãs, minhas sobrinhas, eu sou um dos mais brancos da família. Tem a ver com a história da minha família. Eu não sou racista, mas eu acho que isso é uma conquista para mim, de quando eu consegui fazer esse passo para frente, que não é simples, mas eu acho fundamental de partir dessa ideia que, como pessoa branca, mesmo se eu não quero, mesmo se eu não sou racista, eu participo de um sistema de opressão, de violência. É chato, hein, de pensar isso, mas eu acho que isso é crucial de ter isso em mente. Então, da mesma forma, mesmo se, como psicanalista, eu não sou uma pessoa defendendo os sistemas de opressão, os sistemas de violência, bem pelo contrário, eu acho que, da mesma forma, eu preciso ver como a psicanálise participa dessa opressão, dessa violência sistêmica. Basta ver no passado, em nome da psicanálise, foi feitas as piores horrores, a gente sabe disso, lá na Europa, desde o início da psicanálise, mais recentemente na história, aqui no Brasil, durante essa ditadura terrível, a gente sabe disso, tem psicanalistas que vão entrar na colaboração, que vão dar indicações para pensar as torturas em nome da psicanálise, a partir de ferramentas da psicanálise. Não é uma pessoa que fala, eu sou cidadão, então eu vou apoiar esse partido político, não, são pessoas que vão dizer, como psicanalista, eu vou apoiar esse regime militar, ok. Mas a gente não precisa viajar no tempo assim, não? A gente pode ver hoje em dia. Gente, isso parece, quando eu falo disso, tem pessoas que estão com dificuldade de acreditar na minha fala. Eu peço para vocês de acreditar na minha fala, porque é verdade. Não muito tempo atrás. Estou falando menos de 15 anos, não sei, 12, 13 anos, não vou dizer exatamente, mas em volta disso. Eu participei presencialmente em reuniões com psicanalistas, uma maioria extremamente famosos. Eu posso dizer os nomes, vocês vão reconhecer os nomes, para muitos de vocês. A pergunta era a seguinte: uma pessoa homossexual pode ser psicanalista? A tendência era de dizer não. Não, porque a partir de elaborações psicanalíticas, a gente chega nessa ideia ou da perversão, ou da psicose, ou de uma coisa que aconteceu no período do desenvolvimento. Gente, eu não estou falando do século XVIII no Catar. Estou falando da França alguns anos atrás. E hoje em dia, sobre a questão da homoafetividade, homossexualidade, tem uma coisa que se pacificou um pouco. Eu acho que tem pessoas agora com medo de ter essas falas doidas, mas sobre a transexualidade, nós temos a coisa está se repetindo. Eu estou assistindo a conversas de pessoas explicando como a gente precisa pensar uma pessoa transexual necessariamente igual a gente falava para pessoas homossexuais. Gente, que loucura da perversão ou da psicose automática. Uma pessoa transexual pode ser psicótico? Claro, eu sei disso, eu acho que eu já acompanhei pessoas transexuais que são psicóticas, provavelmente. Mas de fazer uma conexão assim é extremamente raso sobre um plano, e um erro sobre um plano clínico, e um erro sobre um plano teórico,
perigosíssimo. Né? Então, nós temos ainda isso hoje. Recentemente, um colega faleceu, Charles Melman, né? Uma pessoa conhecida, importante, né, na comunidade psicanalítica, e eu não quero fazer um ataque contra ele forte e sem nuances. Né? Ele fez coisas importantes na comunidade psicanalítica, mas eu briguei com ele não faz muito tempo, hein? Sobre fala homofóbica e sobre as elaborações dele sobre o autismo, gente, mas dá vontade de chorar. E não é uma coisa que ele falou 50 anos atrás e depois ele pediu desculpas, ele fez uma evolução. Isso pode acontecer, hein? Não tem problema com isso. Não, recentemente ainda ele confirmou, hein, uma pessoa autista é igual a um computador que funciona bem ou não, voltando sobre todas essas merdas, hein, da mãe geladeira, todas essas merdas, a coisa está ainda presente, ainda. A coisa, a gente não pode dizer, tá certo, Bettelheim, a coisa é muito feia. Não, hoje em dia, pessoas influentes, pessoas realmente com uma influência. Jaqueline Miller, nem me fala, a gente pode falar daí se vocês querem, mas realmente a gente precisa ficar bem acordado com isso, a gente não pode dormir com isso. Então, quando eu falo de violência e opressão sistêmica, eu acho que a psicanálise precisa ver como, sem querer, ela participa disso. Sem querer, a maioria das vezes. Tem algumas vezes e querendo, hein? Mas sem querer. De que eu falo? Eu falo do ocidentalizocentrismo, eu falei disso no primeiro andar, mas também o patriarcado, como a gente pode dizer, o falocentrismo. Eu falo da homofobia, eu falei disso, eu falo da transfobia, eu falo do validismo. Isso é uma coisa, eu acho que a gente precisa, nas comunidades psicanalíticas, trabalhar isso. O validismo, vocês sabem disso, é uma tradução do inglês ableism. Ableism, able, to be able in English, ser capaz. Então, o capacitismo, o validismo, o capacitismo, são as duas palavras que a gente usa, capacitismo, e para falar desse sistema de opressão e de violência contra as pessoas com disabilities, como a gente pode dizer em português. Geralmente a gente fala com deficiência, né? Não sei com deficiência, exatamente. Então, deficiência visível, uma pessoa cadeirante, ou uma deficiência não visível, uma pessoa que sofre que tem um transtorno de déficit de atenção, todo esse espectro dos DIS, algumas pessoas autistas, não é uma coisa visível quando você vai cruzar a pessoa na rua, mas então o validismo, o capacitismo, essa ideia de uma opressão, de uma violência sistêmica. Essa parte, eu acho que tem um braço do validismo que é o neurovalidismo, então essa ideia de pensar a partir de uma certa normalidade, a norma que é, na verdade, provavelmente a maior parte das pessoas, e que essa ideia de então tem o normal e o patológico. E a psicanálise tem muito para trabalhar sobre isso. Eu acho que realmente a psicanálise, mais uma vez, sem querer, e isso é complexo como assunto, porque tem muitos argumentos para dizer, mas não, a psicanálise, olha só, esse papo tão interessante sobre a psicose, sobre eu sei disso, tem coisas fantásticas, não estou falando o contrário, senão eu não seria psicanalista e professor de psicanálise e dedicando a grande parte da minha vida para praticar a psicanálise e transmitir a psicanálise.
mas a gente precisa realmente trabalhar essa questão sobre essa noção do validismo. A gente pode se falar mais sobre isso depois na conversa, vai ser um ponto que me parece crucial. Eu mandei para vocês um texto, não sei se, provavelmente foi, para uma pessoa, foi difícil de abrir. É um texto, um documento em inglês. Eu peço desculpas, não sei se tem, eu acho que não tem uma tradução em português, mas eu acho que não é um texto muito difícil para ler, mesmo em inglês. E não sei se foi muito claro para todo mundo, mas na verdade é uma piada esse artigo. É um artigo que uma pessoa autista escreveu em 2003, e ela escreveu esse artigo no mesmo modo que um artigo medical, científico, para descrever uma doença. Então, ele vai descrever uma doença, tem coisas, eu não sei se eu concordo, mas tanto faz. Ele descreve uma doença que é o alismo. E o alismo, então, é uma palavra que ele vai inventar para falar das pessoas que não são autistas. Então, eu acho super interessante essa maneira de quebrar o paradigma e de uma maneira assim irônica, de pensar o não autismo igual uma patologia que pode ser grave, algumas vezes. E, bom, essa palavra é importante, alismo, é uma palavra aqui no Brasil, eu acho que ainda não muito, mas em países anglófonos demais, em países francófonos também está chegando cada vez mais, e uma palavra muito usada no campo do grupo de militância autistas, de comunidade de pessoas autistas, mas de uma maneira mais ampla, em pessoas tentando teorizar e trabalhar esse validismo, é uma palavra muito usada a partir desse artigo. Dá para me ver ou está difícil agora, com a noite que está chegando? Tá mais escuro, mas tá dando para ver ainda. Bom, quando não dá mais, eu vou colocar veias assim, vai dar uma dimensão um pouco acima, século XIX, um lado um pouco romântico, hein? Vamos ver. Hein? Bom, então, como fazer para ver como a psicanálise participa dessa opressão sistemática? Primeira coisa muito simples, ficar aberto e denunciar quando tem psicanalistas que vão se servir da psicanálise para apoiar um discurso de ódio, um discurso de raiva, um discurso democrático. É muito triste, mas é uma coisa que acontece ainda hoje nesse país que eu amo. Pode parecer louco, mas é o caso. E também conseguir ficar bem aberto e conseguir denunciar sem medo, porque frequentemente são pessoas muito importantes nas comunidades psicanalíticas, muitas famosas, com um lugar de autoridade que eles estão cultivando, eles e elas estão cultivando, então a gente fica calado. Não, denunciar as falas que, de uma maneira consciente, vão participar desses sistemas de opressão. Mas também, eu acho, e isso é uma coisa extremamente difícil, eu acho, extremamente difícil, é difícil porque necessita muito coragem, é difícil porque necessita também um cuidado teórico e clínico muito afinado, mas eu acho que a gente precisa pegar os conceitos próprios da psicanálise, os conceitos de Freud, de Lacan, são os conceitos que eu conheço melhor, mas tem outras linhas na psicanálise que eu não comento, porque eu tenho um conhecimento tão raso que eu não me autorizo de comentar. Mas pegar esses conceitos, abrir o capô desses conceitos e tentar ver o que esse conceito especificamente tem dentro da raiz dele, na DNA dele, ou como ele tem a potência dessa violência. Eu não estou dizendo que quem criou esse conceito tinha uma ideia de se servir para coisas horríveis, não estou falando isso, mas ver como esse conceito tem na DNA dele mesmo esse potencial de merda, para dizer as coisas rapidamente.
Édipo, pensar as estruturas. Eu não sei muito bem para quem eu estou falando. Eu não conheço vocês, eu conheço Mônica, então eu não sei para vocês se eu estou falando coisas que faz sentido ou não, mas quando rapidamente, neurose, psicose e perversão, essas três estruturas, todo esse primeiro paradigma de Lacan, na continuação de Freud, depois eu acho que ele vai quebrar esse paradigma para viajar num outro paradigma, Lacan. Mas todo esse paradigma, neurose, psicose e perversão, o que é isso? São as estruturas. E isso é absolutamente central, porque o trabalho do psicanalista é de tentar construir uma hipótese de diagnóstico. E uma hipótese nunca pode ser uma certeza, uma hipótese. Tentar construir uma hipótese de diagnóstico. E o que isso significa para o psicanalista? É tentar ler essa estrutura que está se escrevendo atrás do fenômeno, da dimensão perceptível, de que a gente pode ver e ouvir. Tentar ler a lógica que está se escrevendo atrás. Então, isso é a complexidade e a beleza do nosso trabalho, tentar ler, fazer a hipótese de uma leitura desse real que está se escrevendo atrás das palavras, atrás de que a gente consegue se representar. Bom, mas toda essa coisa, neurose, psicose e perversão, de onde isso vem? Isso vem da proposta freudiana de Édipo. E simples assim. Eu acho que eu cheguei na escuridão total, né? Agora, se puder colocar as velas, vai ser bom. Então, a gente vai tentar, eu vou tentar uma coisa, vamos ver como isso funciona. Se não dá, vocês vão me dizer. Eu vou precisar entrar, porque não tem muito vento, mas tem um ventinho. Eu acho que ele vai atrapalhar meu projeto com as veias. Vamos ver, que coisa. Gente, eu não sei se eu... Bom, vamos ver, hein? A luz aqui não voltou. Eu espero que ela vai voltar em breve, hein? Senão eu vou ter férias não planejadas. Hein? Dá para me ver um pouco ou está Dá. começando, não? Ou... Dá sim. A Mônica, você gostou da luz ou mais ou menos? Estou gostando. Que coisa, né? Bom, então isso, neurose, psicose e perversão, a coisa depois se vai se desenvolver e Lacan ele vai colocar propostas extremamente interessantes. Mas a partir de quê? A partir de Freud, é simples assim. Não? O nome do pai, todas essas questões que Lacan vai desenvolver, não vou entrar nos detalhes, mas, ou se vocês vão querer, sim, com prazer. Mas tudo isso vem de... Então, como, por exemplo, isso... esse conceito de Eudes, e como esse conceito depois vai viajar dentro da obra dos leitores, dos alunos de Freud, até hoje, como isso tem provavelmente uma dimensão super importante para a história da psicanálise, isso é óbvio, mas mesmo clinicamente, teoricamente, mas também o que isso tem dentro da raiz, dentro da DNA, de impotência do lado da violência. Porque não basta de dizer mas tem psicanalistas que são totalmente burros ou pessoas do mal. Não. Essas merdas que os colegas podem dizer sobre muitos assuntos, eu acho importante de não pensar é a culpa de uma pessoa. Se é a responsabilidade de uma pessoa, é óbvio isso. Mas como a psicanálise, como construção teórica e como comunidade, vai favorecer isso. Isso me parece
extremamente importante, extremamente importante. Bom, é isso, hein? Rapidamente, o que eu quis compartilhar com vocês essa noite. Então, só para dizer para vocês, tem algumas coisas que podem me orientar, ajudar a gente, hein? Eu acho, hein? Tem um campo teórico, hein, que é super importante, eu acho, hein? Sobre essa questão de descolonizar, hein? O saber, a descolonização epistemológica, hein? Tem o François Fanon, hein? Óbvio, hein? Tem Aníbal Quijano, hein? Pessoas que vocês conhecem provavelmente, a Linda Tuiwai Smith, nomes que eu posso dar para vocês, não sei se são nomes que vocês sabem. Tem esse conceito, eu não sou um especialista desses conceitos, mas realmente eu acho que tem coisas muito interessantes para nós sobre essas questões da sociologia, das ausências, do português Boaventura de Souza Santos. E também uma coisa que me parece super interessante, algumas vezes a gente acredita que ele é o pai desse conceito, ele não é, o Boaventura, ele não é o pai desse conceito, mesmo se ele vai usar esse conceito, e o conceito de justiça cognitiva. Justiça cognitiva é uma pessoa da Índia, um índio que criou esse conceito, ele se chama Shiva, eu vou ler para vocês porque eu nunca consigo me lembrar, Vishanathan. Eu posso mandar todas essas indicações. Depois tem também, né, todo o campo da gender theories, tem a Judith Butler, que é um dos professores do instituto que eu dirijo. Para nós isso é muito importante. Tem todo esse campo que a gente não trabalha suficientemente na psicanálise, e isso eu acho realmente fundamental, e todo esse trabalho das disabilities theories é uma coisa que a gente não trabalha suficientemente, eu acho, aqui no Brasil, de uma maneira geral. Tem pessoas trabalhando isso, eu sei, mas não é muito desenvolvido como estudos, e no campo da psicanálise ainda menos, mas não só aqui no Brasil, de uma maneira geral, nas comunidades psicanalíticas, a gente passa totalmente de lado disso. As disabilities theories têm coisas cruciais para nós, eu acho. Bom, globalmente isso um pouco o que eu pensei dizer para vocês. E, falando para vocês, eu anotei isso. Tem uma frase desse grande artista que faleceu muito pouco tempo atrás, Jean-Luc Godard, você sabe, não? O Movie Maker. Frequentemente a gente fala que ele é francês, mas não, ele era da Suíça, mas muito francês, sim. E ele falava que ele gostava de lembrar disso, que um livro pode tenir em francês, pode ser, Pode ter, pode ser. Sustentar, né? se pode se sustentar dele mesmo, graças e a partir das margens. Tem Boa uma coisa, frase. eu acho que sim, e que tem a ver com o nosso assunto dessa noite. Eu acho. Bom, isso, coisas que eu posso aprofundar, mas eu pensei realmente ficar bem assim, rápido, sobre alguns pontos para conversar. E, mais uma vez, eu tenho plenamente essa consciência que são questões complexas, e que eu estou bem nenê com essas coisas, bem iniciante de verdade. Muito obrigada, Benoit. Ótimo te escutar, né? Acho que muito instigante. E é interessante, né, quando você coloca que está se sentindo também, de certo modo, neném, né, nessas discussões, porque, de certo modo, acho que muitas questões realmente elas são novas, né, ainda que a gente possa colocar aspas nessas novas, porque tem questões que realmente, como a questão da transexualidade, por exemplo, que são muito do nosso tempo, né? As reivindicações e a forma, né, como essa questão está se colocando. Então, acho que tem realmente questões
que são mais antigas, né? E tem questões que são novas, né? Que são mais contemporâneas. E eu acho que a gente tem essa inquietação, né? Que tem a ver com essa própria dimensão política da psicanálise, e aí pensando tanto a psicanálise quanto a dimensão do psicanalista, né? Eu acho que realmente traz uma complexidade e acho muito importante que a gente esteja inquieto, né, com essas discussões e possa tentar, como diz um dos textos que você trouxe, eu acho que do psicanalista marroquino, né, que ele fala que descolonizar é também recriar, né, de algum modo, né? Então acho que esse desafio, né, de cada tempo é muito importante que a gente se debruce sobre isso, né? Então muito interessante o que você trouxe e acho que a gente pode abrir agora, né? Vamos ver quem gostaria de comentar ou colocar questões. Mônica, eu vou fazer um pedido para todo mundo, se todos consentirem, da gente manter a gravação até o final, porque eu acho que o que vai ser debatido aqui vai enriquecer bastante, inclusive a comunidade como um todo. Aí, se todos consentirem, porque diferentemente das outras vezes que cada um de nós está apresentando alguma coisa, nós estamos recebendo muito desejosamente o Benoit aqui e a gente pode, inclusive, manter essa gravação com as perguntas que nós vamos fazer. O que vocês acham? Eu concordo, acho. É muito bom ter o registro, né? Acho que eu vou, então, começar, se ninguém levantar a mão. Então, Benoit, eu gosto muito da forma como você pensa a psicanálise e eu acho que é de uma posição de questionamento muito interessante, né? Que eu acho que subverte um pouco uma lógica de trabalho que muitas vezes eu mesmo percebo na minha trajetória um pouco assim, de uma certa subserviência aos conceitos ou ao lugar da psicanálise. Eu acho que você traz uma inquietação, e, de certo modo, os textos, né, que você indicou trazem isso, né, até nessa brincadeira aí com a questão do autismo, né, essa mudança de lugar, né, tirar o si mesmo, colocar alteridade. É muito interessante esse jogo assim, que é feito. Eu acho muito importante, né, que a gente pense assim, qual lugar a gente coloca a psicanálise, qual lugar, né, a psicanálise funciona para a gente, e se isso realmente é uma posição que permite questionamento ou permite um certo discurso mais subserviente, sem questionamento. Então, eu acho que pensar nisso, né, de descolonizar a psicanálise, é, de certo modo, trazer essa inquietação. E você falou disso hoje, né, lá no texto, mais no texto do autismo, né, também traz muita questão da genética, mas você também falou disso, assim, dessa questão de como que, partindo da psicanálise, tendo a psicanálise como referência, a gente faz interlocução com outras áreas e com outros campos teóricos, né? E aí eu fico me perguntando, assim, que eu acho que isso é necessário, assim, de certo modo. Por exemplo, até no trabalho com o autismo mesmo, a gente tem essa demanda muito grande, né, também de entender, assim, por exemplo, a psicanálise pensa o autismo desse modo, como a genética tem pensado, né, como as teorias mais ligadas ao aspecto mais neurológico têm pensado. Mas, assim, tem uma dimensão também que é essa de manter a identidade da psicanálise, né? Pensar o que é próprio da psicanálise, que eu acho que, pelo menos para mim, é a grande interrogação, né? Que é pensar assim, num mundo que está mudando tanto e que às vezes a gente encontra, né? Às vezes posições mais conservadoras, mesmo na psicanálise e tudo, o que seria peculiar da psicanálise, né? Então, eu considero essa interface muito importante, essa abertura à interlocução, mas penso que, às vezes, é difícil manter o que é genuíno da psicanálise, né? Às vezes eu tenho a impressão que é muito fácil também a gente se perder sobretudo, por exemplo, essas ciências, vamos dizer, ou esses campos como, por exemplo, a genética, as neurociências, né, a neurologia,
são campos teóricos muito fortes, né? Que têm um reconhecimento, uma legitimidade social diferente da psicanálise, né? Não, vamos dizer que assim, nessa hierarquia dos saberes, às vezes tem uma legitimidade muito maior, né? Então, depois, se você pudesse comentar sobre isso, como você percebe, né, essa interface, como que a gente também fica, né, nessa estrutura do poder, acho que seria interessante. Mônica, muito obrigado. Sim, não, é uma questão super importante. Eu tenho suficientemente confiança na dimensão genial da psicanálise para não ter o medo de pensar que, sobre alguns conceitos, provavelmente a gente errou, sobre algumas coisas, provavelmente a gente precisa se movimentar, a gente precisa conversar com pessoas de outros campos, não só para conversar, mas também para receber, para entender melhor. Eu tenho muito essa sensação, algumas vezes, quando eu converso com colegas, que tem colegas que vão falar, repetir, igual mantras, repetir certezas quase religiosas, sem necessariamente até questionar muito isso. E tem até pessoas, mas não é uma brincadeira isso, que vão tomar a decisão de não se aproximar de artigos científicos sobre algum assunto específico para poder mentir esse discurso, no final das contas, então, que se torna um discurso da fé, da religião. E eu acho que isso não é válido, não é pertinente, isso vai matar a psicanálise. É simples assim. Qual é a legitimidade da psicanálise se ela não consegue conversar de uma maneira serena, se ela não consegue se questionar as ferramentas, também dizer, nossa, isso foi bem útil até hoje, mas hoje a gente vai deixar isso de lado, porque realmente não é muito válido, muito pertinente. Ok, no autismo tem uma dimensão genética, ok, vamos trabalhar isso, ok. Isso vem a validar a maneira que a gente, como psicanalista, a gente pensa o acompanhamento de fulano que é autista? Eu acho que não, pelo contrário. Então é isso, eu acho. Não é uma brincadeira. Tem pessoas sobre esse assunto do autismo, é óbvio, tem psicanalistas que vão tomar a decisão de não ler a atualidade científica a partir de uma postura dogmática. Que loucura! Tem pessoas que vão aceitar de receber pessoas com uma adicção, um vício, não gosto dessa palavra, e eles não vão estudar nada de como uma adicção, na verdade, é um transtorno do circuito neurológico. A gente precisa ter um conhecimento básico. A ideia não é de se tornar um neurologista amanhã, mas pelo menos ficar ciente de como essa doença funciona e não tentar ficar em coisas pobres. Eu trabalhei então no campo da adictologia, da ciência das adicções, a gente chama isso na Europa, nos países anglófonos, toda essa parte que trabalha com pessoas com adicções, a adictologia é uma especialidade em muitos países. Eu trabalhei então muito com pessoas com transtornos alimentares. Ainda hoje eu trabalho com muitos pacientes meus a partir de uma demanda, a partir de um sofrimento, a partir de um transtorno alimentar. Lacan, ele não comentou nada sobre o transtorno alimentar, ele falou rapidinho uma vez sobre a anorexia. Ele falou, a pessoa anoréxica, ela come ou nada. Gente, mas as elucubrações, as mais doidas que eu escutei a partir dessa frase, pessoas que vão pensar a orientação do trabalho deles a partir dessa frase, sem saber nada da anorexia, de que os colegas de outros campos podem dizer da anorexia. Eu acho isso uma catástrofe. E isso eu acho, pode matar a psicanálise. É simples assim. Porque qual é a legitimidade que nós temos para pessoas fora
fora da igreja. Qual é a legitimidade de falar assim? Nenhuma. Então, o movimento é cada vez mais a gente fica na igreja. Então, o mais a gente fica na igreja, a gente vai acreditar, a gente vai tentar colocar fulano como pastor que vai dizer a verdade. Bom, são fenômenos que a gente pode ver, né, na comunidade psicanalítica. Okay, obrigada, Benoit. Margarete? Boa noite a todos e todas. Acho que o Marcelo caiu aí, né? A Parece internet que deve caiu. cair. Benoit, queria agradecer muito aí os textos que você enviou e sua fala e dizer que hoje, né, nosso último encontro desse ano, me pareceu assim um fechamento excelente, né, Lucas, de todas as discussões que nós fizemos esse ano. Nós nos propusemos esse ano dar uma chocalhada mesmo, né, nos conceitos psicanalíticos. Essa foi nossa intenção. Não necessariamente conseguimos fazer isso, né? Eu acho que depois a gente pode, talvez aí se você tivesse visto as gravações, você ia ter uma ideia do que a gente tentou, né, ao longo do ano, trazendo um pouco a interrogação desses conceitos, que são conceitos muito arraigados, né, no campo da psicanálise, exatamente por percebermos que, se a gente não fizer essa interlocução com outros campos de saber, a psicanálise vai morrer, né? E nós, que somos da psicanálise e educação, de certa forma, somos avisados em relação a isso, porque a gente sempre precisou fazer interlocução, né, com a política pública, com a educação de forma mais geral, mas a gente percebe que tem aí um fechamento, por um lado, né, como você coloca, uma certa crítica quando a gente tenta fazer isso, de que a gente não está mantendo o rigor epistemológico, né, no campo da psicanálise, e, por outro lado, a gente sempre com essa dúvida, assim, qual é o nosso limite para questionar determinados conceitos no campo da psicanálise, né? E aí, para não me alongar muito, assim, porque essa discussão ela daria pano para a manga, e foi isso que a gente tentou fazer ao longo desse ano, né? Nós, do grupo Sexualidade, Gênero, eu, Lucas, Maralice, o outro Lucas Lopes, né? A gente tentou, ao longo do semestre, interrogar um pouco o conceito de falo, né? Porque esse conceito é um dos que a gente hoje interroga se ele realmente cabe no campo psicanalítico, né? Quando a gente precisa desconstruir o machismo, a sociedade heteronormativa, né? Toda essa discussão que está na esteira aí dos feminismos, né? E principalmente aí da questão trans, né? Que você traz. Como que todo esse caldo aí em relação a essas mudanças culturais nos fazem interrogar se esse conceito tem prevalência no campo da psicanálise hoje, né? E aí, lendo um dos textos que você enviou, ele termina dizendo assim, né? Essa psicanálise posicionada, e vocês estão questionando tanto a questão racial quanto a questão da própria sexualidade, né? O que seria essa psicanálise posicionada? Eu acho que essa é uma questão para a gente conversar um pouco. E essa ideia, né, de que vocês colocam no final do texto, que essa psicanálise seria concebida menos como uma teoria da sexualidade do que como uma teoria das relações de poder, né, e dos efeitos subjetivos hoje nos sujeitos. Então, isso me chamou muita atenção, porque é nessa esteira que a gente está tentando trabalhar o nosso artigo, né, no recorte da questão da sexualidade. Eu teria outras questões em relação à questão do racismo, da religião, que me chamou muita atenção também no seu texto, né, qual que é o limite aí dessa articulação com a cultura, quando toca na questão religiosa, né? E me parece que essa vai ser uma proposta que eu vou fazer aqui para o ano que vem, do LEPS, então depois a gente também vai ter como tratar disso, mas para não alongar muito, vou ficar com esse recorte, né, da questão do falo, assim. Se você já pensou sobre essa questão, se vocês têm referência aí para nos ajudar a interrogar esse conceito que eu acho que hoje talvez não caiba mais no campo psicanalítico. Obrigada.
Nossa, muito obrigado, muitas coisas nessa pontuação sua, Margaret. Sobre o faro, para não esquecer, já de visitar esse conceito, é o caso de todos os outros conceitos, mas visitar esse conceito e ver como ele vai viajar na obra. Eu vou falar da obra de Lacan, que é a obra que eu conheço o menos mal. Só de ver dentro dessa obra como esse conceito vai viajar, já ajuda para deconstruir ideias que a gente pode ter sobre esse conceito. E, de fato, eu acho que a gente precisa revisitar para ter esse rigor da história do conceito, esse rigor de ver como ele serve, como ele não serve, e de repensar as coisas. Eu acho, sim, muitas coisas que a gente não pode continuar dizer assim, repetir assim. A metáfora paternal. Genial, metáfora paternal, genial. Essa fórmula de Lacan, genial. Nome do pai, desejo da mãe. Eu sei essas precauções oratórias que todo mundo vai dar para dizer, não, mas não é o desejo de mamãe. Ok, mas no final das contas, muito concretamente, mesmo com a pessoa que falou durante uma hora de um curso que não é exatamente o desejo de mamãe, não é o nome de papai, mas dá para ver como essas noções supernormativas e violentas vão inundar a maneira de pensar a clínica, de receber o sujeito, de orientar o tratamento. Então, a gente tem todo esse trabalho enorme, enorme, enorme. Com esse conceito, é óbvio, mas com outros também, com todos os conceitos da psicanálise que a gente usa ainda hoje, eu acho enorme. A questão da transexualidade que você mencionou, Mônica, sim, é uma questão mais atual, é óbvio isso, eu sei, mas Lacan, por exemplo, eu tenho duas anedotas para contar. Uma, eu não sei se ele já... Eu não sei se tem uma coisa escrita sobre isso, mas é uma coisa que eu ouvi de duas pessoas que eram pacientes, analisantes de Lacan. Duas pessoas diferentes me contaram essa anedota. Tinha, durante muitos anos, uma mulher, então, paciente de Lacan, que, a priori, nasceu homem, né, que tinha bigodes, pessoa muito alta, muito forte, com braços assim, e sempre vestida de vestidos muito papapapão. E Lacan tinha um grande... eu estou recebendo uma ligação, provavelmente que vai dar merda. Não, tá certo. Tá tudo bem, né? Não, não me desconectou, então tá certo. E Lacan tinha, seguindo o testemunho dessas duas pessoas, uma coisa de se colocar. Ele fazia le baisement, de beijar a mão, uma coisa que era muito presente na Europa, mas mesmo nessa época, não muito na França. Na Romênia é ainda muito presente, mas na França não era muito. Mas o Lacan, ele colocava uma mise-en-scène, bonjour dame, bom dia senhora, uma coisa assim, um gesto muito masculino de tratar de uma maneira com toda a tradição francesa, uma coisa muito mostrando uma coisa muito respeituoso com a mulher que esse sujeito era. Ok? Dá para entender o que eu tentei dizer. Mas também, outra anedota, você sabe, ele vai receber publicamente pacientes para uma entrevista, algumas vezes muito pouco tempo, na frente de um público que são alunos dele, pessoas que estão estudando a psicanálise. Bom, e um dia, em 76, ele recebe uma pessoa que é uma pessoa transexual, e uma vergonha. Nós temos o relato escrito,
a maneira que Lacan trata esse sujeito é uma vergonha, não tem outras palavras, uma vergonha, realmente, realmente. Dá para ter acesso em francês, não sei se tem uma tradução, mas realmente é muito feio a maneira que ele faz. Então eu acho que é importante de não idealizar Lacan e outros grandes nomes da história da psicanálise. No mesmo tempo, não dá para jogar fora todo, de jeito nenhum, mas é importante. Então, estou falando disso porque eu posso ver como tem uma coisa da ética do clínico que que faz que ele vai acolher, provavelmente de uma maneira muito fina, essa pessoa trans, que é analisante dele, e como ele vai também, a partir dos recursos teóricos dele, lidar de uma maneira que eu acho muito feia com essa outra pessoa que ele não conhece na apresentação de Marada, apresentação dos doentes, se chamava assim. Bom, isso, não sei, eu viajei um pouco na minha resposta, desculpa, Margaret. Sim, você falou qual é o nosso campo, qual é o limite, você falou isso, até onde a gente pode ir e até... Bom, eu falei isso para a Mônica, ela conhece a minha posição sobre isso, é uma posição que faz que eu brigo muito com colegas, até pessoas que eu amo. Bom, mas minha posição era a seguinte, nossa, vocês vão provavelmente pensar que eu estou exagerando um pouco, mas a minha posição é a seguinte, eu acho que, no final das contas, estou falando disso depois alguns anos de clínica e de trabalho teórica, eu cheguei nessa conclusão, já amanhã eu posso mudar de opinião, mas eu acho que a gente precisa aceitar, a gente precisa fazer um pequeno luto, tá tudo bem, né? Tem a ver com a castração isso, fazer um pequeno luto e aceitar que a psicanálise provavelmente não tem nada de interessante, nada de inteligente e interessante para dizer sobre o porquê da estrutura, o porquê do autismo. Já de aceitar isso, eu acho que a gente vai diminuir muito o tamanho das burrices que a gente fala. Aceitar que a psicanálise não tem nada de interessante e de inteligente a dizer sobre por que fulano é autista, por que fulano é psicótico. Nada. Agora, eu acho que a psicanálise tem muitas coisas super interessantes, e isso é a razão, provavelmente, da psicanálise. Tem muitas coisas super interessantes para dizer sobre como acompanhar fulano que é autista e fulana que é psicótica. Isso sim, muitas coisas muito interessantes, e tem uma especificidade da psicanálise ao lado do médico, do biologista e do não sei o quê, que é o estatuto específico do sintoma, o estatuto específico do desejo do sujeito. Como o sujeito vai habitar a língua e como ele vai escrever essa língua no corpo, nos agenciamentos dele. Isso sim, a psicanálise, nossa, tem coisas interessantes, inteligentes, específicas para dizer. Então, eu acho que nós temos muito para ganhar sobre isso. Aceitar de dizer que hoje em dia, pelo menos, provavelmente que psicanalistas vão achar propostas teóricas geniais, mas até hoje, de todas as elucubrações que foram feitas, provavelmente a gente precisa aceitar. Nós não temos nada de inteligente para dizer sobre o porquê, a razão. Qual é a palavra? Você sabe. Isso seria mais etiologia, nesse sentido, né? Por que fulano é autista? Você sabe que eu já vi, mais de uma vez, pessoas rir, mas gozando de psicanalista. Eu entendo isso, a gente precisa entender isso.
a razão do autismo é de uma complexidade tão grande. Tem dimensões neurológicas que a gente conhece, mas é isso que a gente conhece. Tem dimensões genéticas que a gente consegue entender. A gente pode falar mais disso, se vocês querem. Mas é isso. E eu vi, então, pessoas rir ouvindo psicanalistas explicar o autismo, as razões do autismo. Ah, o psicanalista, ele sabe. Ele tem um saber suficientemente inteligente e válido para explicar para todos os outros por que fulano é autista. Mas que burrice! Mas que burrice! Como assim? De onde isso vem? Então, ele tem a mesma legitimidade para falar dessas coisas que uma pessoa religiosa que vai dizer, não sei, Deus, coisas assim. Então, é um discurso muito interessante, hein? O discurso da religião de um sujeito. Eu tenho, como clínico, o maior interesse com isso. Hein? Esse assunto, Margaret, que você falou, eu tenho o maior interesse com isso. Mas quando é a própria psicanálise que se torna um discurso religioso, eu acho isso perigoso para todos. Marcelo? Benoit, se sinta entre os pares. Nós estamos aqui, na verdade, eu faço parte, inclusive, de um certo grupo que a gente tem conversado sobre uma psicanálise decolonial. Quer dizer, uma psicanálise que talvez lá para o Tami vai ser a psicanálise que ele chama de psicanálise da diferença colonial. Talvez a gente não faça o acento na diferença colonial, mas a gente faz justamente na decolonialidade, quer dizer, a psicanálise é a decolonialidade, porque a gente parte do princípio que talvez ela consiga melhor sobreviver pelas epistemologias do Sul, porque vão alargar essas margens de funcionamento da própria psicanálise. Então, veja você, eu gosto muito dessa ideia que você trouxe do Godard, do sustentar a partir das margens, porque a psicanálise, lá desde Freud, foi aquela que conseguiu criar uma teoria a partir da fala do sujeito, e não o contrário, e não saber científico sobre o sujeito, mas no vetor oposto, quer dizer, o discurso do analista é aquele que escuta aquela mestria do sujeito ali no discurso do inconsciente dele, e vai colocar isso em questão. Quer dizer, se a gente consegue levar isso como pressuposto ético, eu acho que a gente consegue ser bastante decolonial no nosso modo de entender, né? Mas aí eu te pergunto, a psicanálise, Benoit, ela só funciona porque pressupõe-se a liberdade, quer dizer, ela só funciona em um lugar onde pressupõe a liberdade. O Tami falou isso, o Jali falou isso sobre a questão do Marrocos, quer dizer, nós só funcionamos onde onde se pressupõe a liberdade, porque é ali onde o inconsciente pode se inscrever de alguma maneira, sem ser doutrinado por um saber fascista, por exemplo. Bem, então, a psicanálise, vamos dizer assim, é um pensamento moderno, porque o nosso tempo moderno, ainda que ideativamente, pressupõe a liberdade. Mas como pensar a psicanálise hoje, nos tempos pós-modernos, quando a gente vai vendo que justamente nesse momento em que nós estamos na virada, conhecendo esses novos modos de existência, como fazer psicanálise, sendo que a gente está vendo um certo regurgitamento ou um certo triunfo da religião? Lembra que em 74, o Lacan vai falar do triunfo da religião e ele vai ser pessimista, ele vai dizer assim, a psicanálise não vai triunfar, a religião vai triunfar. E isso é estranho porque justamente no momento em que a gente poderia fazer um salto de avanço no que a gente adquiriu com a democracia, com os valores modernos, a liberdade, etc., nós estamos recrudescendo, e aí eu faço coro com a Margarete quando ela recupera a ideia da religião, nós estamos recrudescendo com algo da religião que é extremamente doutrinário, que é extremamente neoconservador e que pode colocar a perder qualquer coisa que vá trabalhar com as margens. Quer dizer, as margens vão sendo expelidas de novo do centro em função do discurso do mestre. Então, eu te pergunto assim, Benoit,
como eu vi que o Tammy vai dar alguma pista. Ele vai falar, olha, vamos trabalhar na interseccionalidade, vamos interrogar as relações de poder, vamos interrogar uma psicanálise do posicionamento, né? Uma psicanálise posicionada. Não basta eu dizer que eu sou que eu não sou racista. Eu tenho que ter atitude antirracista. Ele vai dizer isso. Mas como processar isso no mundo em que está sendo engolido pela religião e seu triunfo? Nossa, bom, nossa, que assunto interessante e importante. Gente, só para dizer para vocês que o Tani e o Jalil, os dois autores dos dois textos que eu mandei, são colegas muito queridos. Os dois são professores no instituto que eu tenho o prazer de dirigir. O Jalil, ele é do Marrocos, mas Jalil também, né, na verdade, ele morou aqui no Brasil, nos Estados Unidos. Hoje em dia ele é professor em Paris, ele mora em Paris faz muitos anos, mas ele nasceu em Marrocos. Ele fala um número de línguas incrível, o nosso amigo Tani. Então, bom, de fato, você falou, eu concordo, Marcelo, com essa ideia que a questão a questão da liberdade ela é necessária no campo da psicanálise. Eu já viajei em países onde essa questão estava. Eu tenho uma relação muito forte com Marrocos. Uma das minhas filhas, a mãe dela é marroquina. Eu morei na Romênia imediatamente depois da ditadura terrível que foi lá. E também eu fiquei na Albânia logo depois da ditadura. Então, eu tinha esse conhecimento de pessoas machucadas na própria possibilidade de falar a partir da violência da ditadura. Bom, gente, eu nunca imaginei que isso seria uma coisa que eu teria para viver no meu trabalho de psicanalista. Mas quando o Bozo foi eleito, em 2018, eu tenho algumas pacientes com responsabilidades políticas ou com lugares na sociedade brasileira que faz que foi um risco de verdade para eles me falar online, sabendo que as comunicações deles eram tinha casos de intimidação, de pessoas assassinadas. Então, eu precisei incorporar na minha prática com algumas pacientes, não só com uma, com vários pacientes, essa dimensão na minha prática é uma coisa que eu nunca imaginei que eu teria para viver nesse século XXI. A primeira vez que isso foi claro para mim, eu chorei. Não é qualquer coisa, hein? Não é qualquer coisa. Você menciona a questão da religião. Eu acho que o psicanalista que eu sou, eu tenho essa responsabilidade de tentar entender o mecanismo, essa tecnologia, é uma tecnologia que vem servir uma ideologia, uma orientação política, mas essa tecnologia, eu devo entender o funcionamento das redes sociais. Eu acho que isso, a gente não pode ficar longe disso, pensar que é uma coisa chata, que a gente não tem interesse com isso. A gente precisa entender como funciona
os algoritmos, a gente não sabe, é segredo, mas tem hipóteses, entender, tem pesquisas, tem pessoas trabalhando isso, a gente precisa ficar aberto, entender como isso funciona, porque se a gente não entende isso, eu acho que a gente não está na altura da responsabilidade que nós temos de estar, igual o Lacan convidou a gente, de estar na altura da nossa contemporaneidade. Né? Freud fala disso, Lacan fala disso, eu acho que é uma responsabilidade que nós temos. Já com isso a gente consegue pensar bastante, né? Porque eu acho que é difícil desconectar a dimensão religiosa da nossa civilizações contemporâneas, desconectar esse fenômeno das redes sociais, me parece difícil, já, para começar. E também tem uma coisa que me orienta, é que, no final das contas, o Freud ele descobre isso muito cedo, né? E como e depois Lacan ele vai dizer isso da maneira dele, né? Ele vai desenvolver esse ponto, mas Freud já fala isso, como o sujeito é uma produção de uma cadeira significante que ultrapassa ele. E todo o desafio genial de um tratamento analítico é esse sujeito conseguir conquistar um pouco de liberdade com isso. Se emancipar, não, seria uma doideira, hein? Pode ser uma ilusão, mas pelo menos conseguir conquistar um pouco de liberdade com isso. Então, eu acho que hoje em dia nós temos essas dimensões contemporâneas, mas é uma coisa própria do animal humano, hein? Freud vai convidar o sujeito a fazer associação livre, então pressupõe a liberdade. Isso está intimamente ligado ao cerne da psicanálise. Sim. Mas é como se a gente estivesse correndo contra o relógio agora, é como se a gente estivesse tentando praticar isso e sendo engolido pelos discursos massificantes o mestre contemporâneo, né? Sim, de fato, a gente pode dizer que a psicanálise tem essa dimensão subversiva, que o que orienta não é a moral, mas a ética. A moral é o conjunto das convenções sociais, isso é bem, isso é ruim. A ética e Lacan ele vai desenvolver essas coisas, Marcelo, e você sabe disso muito bem, né, de uma maneira muito forte e muito operante na clínica. A ética é a maneira de se colocar na frente do seu próprio desejo. O ato no tamanho do desejo. Isso não é raro, que isso vem contradizer a moral, o conjunto das convenções sociais do aqui e do agora. E nós temos, de fato, a emergência de uma coisa muito forte do lado da moral, uma destituição da ética, isso é muito forte, de fato, de fato. Ok, obrigada, Benoit. Agora, Pedro também levantou. Benoit, tudo bem? Te conheço um pouco aí de Facebook, um prazer estar conversando com você aqui pessoalmente, mesmo que virtualmente. Então, descolonizar a psicanálise é uma proposta bem radical, né? Tem um nível de radicalidade na proposta e que você trouxe caminhos possíveis que já tem uma possibilidade aqui de nos fazer refletirmos, né? E juntamente com isso, né, eu acho que é um momento importante para a gente pensar isso, porque eu acho que a psicanálise ela está numa certa encruzilhada, né?
A gente vive num mundo de uma certa pressa para pensar os efeitos terapêuticos. A gente vive num mundo onde os discursos sociais, as pautas identitárias, elas estão muito presentes na cena social, na cena cultural, nas artes, na política, e a psicanálise, ao mesmo tempo, ela não consegue atender algumas demandas que podem ser imaginárias e que talvez podem ser também reais, né? Eu acho que a gente tem que saber separar um pouco essas questões. Com relação à sua fala, me veio muito à cabeça o pensamento Foucaultiano, né? Um Foucault que sempre fez uma crítica à psicanálise. Eu sei até os momentos onde o Foucault não fez as críticas à psicanálise, nas Palavras e as Coisas e História da sexualidade? a coragem da verdade, né? A hermenêutica do sujeito, quando ele vai resgatar a questão da verdade para trabalhar a parresia, e faz referência ao Lacan para trabalhar a questão da verdade. Mas nos outros momentos, né, a gente sabe que o Foucault sempre criticou bastante a psicanálise, trazendo um pouco essa vertente dessa noção de saber e poder, articulada essa noção de saber e poder. E te escutando, eu acho que se faz muito uma crítica a essa questão da patologização. Hoje a gente está vendo uma outra forma de pensar a patologização, né? Esse discurso da despatologização, né? A gente está cada vez menos evitando as estruturas ou os modos de vida, psicose, perversão, neurose, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente deve tomar um certo cuidado também, né, de evitar a verdade. Eu acho que um certo relativismo, né, e eu queria escutar um pouco de você isso. A gente pode cair naquilo que o Marcelo trouxe e que a Margarete trouxe também na nossa conversa aqui, desse momento que é o momento da pós-verdade, vamos dizer assim. Então, a gente pode cair será que pode tudo? Né? E o que não pode? Se não pode tudo, o que não pode? A gente ainda está nesses axiomas, vamos dizer assim, lacanianos para pensar algumas coisas que nos oriente. Não há relação sexual, o real é impossível, né? O que vai nos orientar aí para pensar um pouco a nossa clínica no século XXI? Algo, por exemplo, que eu venho pensando também muito, as questões relacionadas à nomeação, à nominação, né? E, ao mesmo tempo, será que a psicanálise, né, ela não é uma proposta que nasceu dentro da modernidade, que ela está dentro de uma certa cultura, num discurso social, político, né? E que a tendência dela agora, ou ela se reinventar, ou ela, né, ela vai desaparecer, né? E aí a gente vai pensar a psicanálise e os sintomas muito mais dentro de um contexto social e cultural do que algo no campo estrutural, né? Né? Vamos ver, né? Basta estar vivo para ver. Nossa, Pedro, muitas coisas, sabe? São pontuações super ricas que vocês estão fazendo. Hein? Muito obrigado. É muito estimulante para mim. Eu agradeço muito vocês. Hein?
Não, eu estou achando essa conversa ótima aqui. Pedro, isso, hein? Eu acho que sim, a gente precisa cuidar bastante dessa forma de patologização. Você mencionou Foucault, sem dúvida, ele pode ajudar a gente para pensar. Eu, com um pouco de vergonha, eu tenho um conhecimento tão raso do Foucault. Eu li todo de Foucault, todo. Mas eu tenho um conhecimento tão raso que eu tenho um pouco de vergonha de articular a partir do pensamento dele, mas eu sei, pelo menos o pouco que eu sei dele é suficiente para imaginar sem dificuldade que a gente precisa dele para ajudar a nossas reflexões. Então, a patologização, de fato, eu acho super rico para mim, como clínico, de pensar que a psicose não é uma doença. Psicose não é o nome de uma doença. É o nome de uma modalidade específica de ser no mundo. Um sujeito psicótico pode sofrer dessa modalidade específica durante 3 minutos, 3 anos ou 30 anos, claro. O autismo, para mim, não é o nome de uma doença. A gente hoje em dia fala de transtorno do espectro autístico. Melhor que para falar de doença. Mas até transtorno, eu coloco isso como dúvida. Não sei, transtorno de onde, de quê? Por quê? Por que falar de transtorno? Agora, um sujeito autista vai sofrer porque tem questões próprias do autismo dele, nesse lugar, nesse instante, com essas interações sociais, nesse lugar, nesse ambiente, com esse barulho, com essa dificuldade nas interações. Claro, eu sei disso, mas eu acho super interessante de sair dessa ideia que pensar que, bom, o autismo seria uma doença. E a gente poderia continuar a falar assim, mas sem cair no relativismo, hein? Tudo não é igual a tudo. Eu acho interessante, hein, de pensar essa questão das estruturas, neurose, psicose, a perversão. Eu tenho dúvidas teóricas, mas não faz. O autismo como estrutura ou não? Isso é uma pergunta, eu não tenho a resposta, mas é uma pergunta super interessante e produz um trabalho de pensar o autismo como uma estrutura. Isso me parece interessante. Qual horizonte? Eu concordo com isso. Hein? Uma psicanálise. A psicanálise é como a bicicleta. Hein? Se a gente começa, se a gente para de se movimentar, vai chegar uma hora, depois da energia hein, que foi feita, a gente vai cair. Hein? E de fato, hein, não basta hein, de ter igrejas onde a gente vai repetir o que o padre, o pastor falou, e frequentemente a gente pode ver isso nas comunidades psicanalíticas. E isso é muito preocupante. Do meu lado, eu falei isso na minha pequena introdução, eu trabalho muito a partir dessa aposta doida de Lacan, mas genial, quando ele fala que a língua, a linguagem, entre aspas, do real é topológico. O real é topológico. A estrutura é topológica. Então, vamos aceitar isso, vamos fazer a aposta que o que ele fala é uma coisa séria, não é uma brincadeira, para ver como a gente pode trabalhar a partir disso. Eu dedico uma grande parte do meu trabalho, desde muitos anos, sobre essa questão especificamente, e isso dá, eu acho, uma maneira extremamente rica, profunda, de repensar articulações teóricas a partir da psicanálise, e isso dá uma certa plasticidade sobre essas noções de estrutura, etc., que eu acho estimulante e pode provavelmente ajudar a gente para circular na nossa contemporaneidade fluida e nos diálogos com outras civilizações, outras culturas. Então, eu acho que isso, para mim, né, pelo menos, tem algumas pessoas que estão trabalhando comigo nessas questões, tem uma coisa, eu acho, rica.
Obrigada, Benoit, pelo diálogo com as questões, né? Obrigada aos colegas pelas pontuações, que realmente foram muito ricas também. Gente, a gente ainda tem um tempinho. Alguém mais gostaria de colocar algum ponto? Bom, acho que não, né? Ninguém levantou a mão. Temos, não sei, só para completar, hein, a pontuação do Pedro, hein, que me fez pensar nisso. Hein, nossa contemporaneidade ela tem um pouco essa tendência. Hein? Eu próprio do discurso capitalista, na verdade, hein, que não é um discurso, hein, porque ele não produz ação social, mas nós temos tecnologias hoje em dia para poder servir esse discurso capitalista, e tem uma coisa doida, hein? Doida. E entre outras, hein, então, as redes sociais, eu acho, a gente não pode descuidar disso. Hein? A gente precisa estar ciente, bem acordado e sem ficar tranquilo, vai passar. Não vai passar, não. Eu sou no início. Hein? E a ideia, então, hein, do discurso capitalista é genial. Hein? É de deixar acreditar e produzir uma ação, agir do animal humano a partir dessa ilusão que ele tem desde provavelmente sempre, que ele pode conquistar um certo todo. E então é isso, hein, a psicanálise provavelmente isso é Freud, de fato. Hein? Tem essa noção, a gente falou de religião, eu não sou religioso, mas nas religiões, claro que tem ferramentas ricas para ajudar a gente para pensar. Tem essa noção da Kabbalah judaica, essa noção do Tzimtzum. O Tzimtzum, eu não vou poder explicar muito bem, tem pessoas aqui provavelmente que podem me explicar melhor, mas essa ideia que Deus tomou um belo dia, essa ideia de se reduzir a ele mesmo, hein? De se contratar, a contração, assim, para poder deixar um espaço que não seja ele, para que um possível seja possível. É isso, hein? Tem essa outra noção, hein, da Kabbalah, hein, que é Ein Sof, que significa, hein, o sem fim, hein, a totalidade, o sem limite. Para poder pensar um Ein Sof, sem limite, hein, da ética do desejo, precisa topar, hein, com essa noção do Tzimtzum, hein, tomar a decisão, hein, de uma retração, de deixar um espaço onde um possível é possível a partir desse não todo, hein, desse não todo. E, bom, a psicanálise ela tem isso para sustentar, apoiar e desenvolver, mas sem cair em discursos nostálgicos de um passado bom, que não é necessariamente um ideal, e sem, então, se servir, hein, desses conceitos que não são que a gente não pode ouvir hoje em dia, hein, que são as ferramentas centrais da psicanálise. Hein? Não sei se dá para entender muito bem com o meu português totalmente ruim. O português é muito bom, Benoit. A gente tem certeza que todo mundo compreendeu bem, né? O que você falou, está super tranquilo. Eu acho que foi realmente assim, como, né, Margarete falou, os colegas, é muito bacana assim, te escutar e pensar, né, que esse processo também que a gente fez no grupo esse ano, ele traz essas questões assim ligadas a esse presente, né, passado, presente e futuro da psicanálise.
E como é importante, né, agora você trazendo essa questão das redes sociais também, pensar esses desafios, né, também dessa forma de socialização, de comunicação, e como isso também atravessa, né, as nossas subjetividades, né? Então, muito legal você ter chamado a atenção para isso. E o Pedro, acho que o Pedro quer falar. Levantou a mão aqui. Sim, Pedro. Eu fico pensando um pouco, se o Deleuze e o Guattari tivessem vivos, o que eles iam achar dessas questões que começaram a aparecer de 5 anos para cá, né, sobre o discurso decolonial, o retorno às leituras de Frantz Fanon, as pautas identitárias, né? O que eles devem estar achando agora, né? Será que eles e o Lacan, eles devem estar tendo uma conversa boa onde eles estiverem, né? Esses pensadores fazem muita falta, né? Eu também, às vezes, fico me perguntando o que o Foucault falaria hoje, né, também. É interessante Porque mesmo. tem muita Mas a coisa que está pergunta mesmo, retornando aí gente, que eles estão falando. a pergunta mesmo é o que nós temos para falar. Nós agora temos para falar, mais do que eles tiveram, ou o que eles estão pensando lá no céu ou no inferno, onde quer que eles estejam. Nós é que Eu temos que acabei pensar. de viver uma experiência, Marcelo, com a UPMS, não sei se vocês já ouviram falar, que é a Universidade Popular dos Movimentos Sociais, né? Foi fundada em 2003 pelo Boaventura, e de lá para cá a gente vem tentando entender o que é isso, né? Mas é muito diferente você compreender isso no conceito e você vivenciar uma oficina com os movimentos populares, né? Assim, foi um final de semana de imersão, e esse final de semana, por acaso, foi em Pinhões, né? Que hoje é considerado um quilombo. Tem todo um resgate da história de Pinhões, e assim, como que a gente tem dificuldade, né, de compreender o funcionamento por dentro dos movimentos populares, né, das lutas diárias deles, como que isso se dá, e o nosso lugar de acadêmicos, assim, altamente interrogado por esses movimentos, né? Então, assim, eu acho que a gente tem muito ainda para realmente discutir, né? Aqui no LEPS, em outros lugares, eu acho que a gente vai precisar fazer isso, com certeza, né? E a gente está fazendo, mas é um lugar de muito incômodo, né? Porque os nossos saberes, esses que estão muito arraigados, eles não estão servindo mesmo para muita coisa, né? Eu acho que essa coragem que o Benoit teve aí de falar, que muitas vezes a psicanálise não serve mesmo, né, para explicar, para traduzir o que está acontecendo, eu acho que a gente tem que ter cada vez mais essa coragem, né, e tentar realmente nos reinventar. Isso, para mim, é condição sine qua non da nossa existência, né? E aí, nos 5 minutinhos finais, eu queria só deixar a proposta, que a gente nem chegou a discutir ainda como coordenação, né? Eu, Mônica, Marcelo, não deu tempo, mas, assim, deixar essa proposta para a gente ir pensando e ver se ela faz sentido, que seria um pouco o enfrentamento da temática da religião no LEPS, né? Aqui no nosso grupo de estudo, porque eu estava colocando isso para Marcelo, assim, o tanto que eu acho que a gente afastou essa discussão da gente, né? Por não pensar sobre a questão religiosa, como que isso se dá na nossa cultura, e é muito forte, né? E esse processo eleitoral último, ele nos mostrou isso com muita força. Então, eu penso que necessariamente a gente precisa enfrentar essa conversa. Ainda não tenho proposta, assim, né, do que a gente vai revisitar em termos da religião, mas é para a gente pensar se isso faz sentido para todo mundo, para a gente continuar no próximo ano com essa temática um pouco nos orientando aí, né, em relação às discussões que a gente vai fazer. E gostei demais hoje da nossa conversa, Benoit. Quero conversar mais com você, com certeza. Obrigada. Eu também quero agradecer muito, Benoit, pela sua disponibilidade em vir, estar com a gente, né? Sua escuta das questões. Muito bom ter essa interlocução, e espero mesmo que você possa voltar outras vezes, né?
e para a gente continuar, né? Quem sabe com essa temática aí proposta da questão da religião, seria ótimo contar com a sua presença. Então, eu que agradeço, porque eu gostei muito dessa conversa. Foi um prazer para mim compartilhar com vocês as grandes linhas, hein, das minhas reflexões sobre esse assunto complexo. Hein? E também, eu vou repetir, eu achei super rico, hein, as pontuações, questões, perguntas de vocês. Vai ser um prazer para mim, sim, de ver vocês de novo sobre esse assunto ou um outro. Mas já tem essa questão que eu trabalhei um pouquinho e que eu vou querer compartilhar com vocês sobre essa questão das redes sociais. Eu acho que, para pensar as religiões, eu acho que tem uma coisa, um trem interessante aqui. Um trem, Benoit? Eu ouvi bem o Benoit falando. Um trem, sim, eu farei um trem. É bem mineiro, hein, esse trem aí. Agora você foi mineiro. Sim, e para comemorar essa região tão maravilhosa que é o Minas Gerais, né? Com certeza. Acho que é isso, né, pessoal? Muito obrigado, gente. Mônica já tem meu contato. Caso uma pessoa queira conversar, estou super aberto com isso, será um prazer. E Mônica vai dar para vocês meu contato WhatsApp ou e-mail. Super prazer. Tá bom, eu coloquei o link do Instituto, porque aí para o pessoal também entrar e conhecer. Perfeito, muito obrigado. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, Mônica. Obrigada a você por ter vindo, foi ótimo. Tchau, Bye, bye. boa noite. Tchau, Obrigada. boa noite. Boa noite. Monique, Marcelo, tem 5 minutinhos? Tchau, gente. Tchau,